Olá, dando continuidade ao nosso curso de contratações públicas extraordinárias. Falamos antes sobre a questão dos estudos preliminares. E agora, dando continuidade, nós falaremos sobre a necessidade ou não do mapa de riscos, do gerenciamento de riscos a ser feito. Isto porque os estudos preliminares, assim como o mapa de riscos, eles estão previstos hoje na legislação federal, no Decreto Federal 10.024, na Instrução Normativa número 05, dentre outros dispositivos normativos que poderão também estipulá-los no âmbito dos estados e municípios. E nós vamos ponderar aqui a questão se esse mapeamento, esse gerenciamento de riscos deve acontecer porque, segundo o decreto federal e, acima de tudo, a instrução normativa que disciplina sobre serviços terceirizados na administração pública federal, coloca que o gerenciamento de riscos deve acontecer na fase de planejamento, na fase de seleção do fornecedor e na fase de gerenciamento, gestão e execução contratual. A questão é, será que as contratações nesse período da pandemia também seguem a mesma lógica de ter o mapa de riscos e o gerenciamento de riscos na fase de planejamento, na fase de seleção do fornecedor e na fase de gestão e fiscalização do contrato? Nós já vimos que na fase de planejamento os estudos preliminares são dispensados. Então, o mesmo raciocínio se faz aqui no aspecto de mapa de riscos, o gerenciamento de riscos. Isto porque demanda um certo tempo para assim o fazer pela equipe de planejamento. A equipe de planejamento demandaria um tempo para fazer esse gerenciamento de riscos. E nós não temos tempo, muitas vezes, nesse período da pandemia, já que vidas estão para serem salvas, vidas estão para serem preservadas. E se nós ficássemos numa questão documental, nós poderíamos fazer com que a burocracia não servisse para legitimar a atuação do Estado em prol do interesse público, mas sim uma burocracia servisse em detrimento ao bem social, à sociedade como um todo. Posto isto, a nossa própria Lei 13.979, ela colocou o quê? Ela colocou que não é necessário efetuar o gerenciamento de riscos no momento da seleção do fornecedor e nem na questão do planejamento da contratação. Ou seja, ela disse que naqueles que estão submetidos ao gerenciamento de risco, aqueles que são submetidos, que devem fazer o gerenciamento de riscos, eles deverão tão somente fazê-lo no período da gestão e fiscalização do contrato, no período em que o gestor e o fiscal do contrato deverão elaborar um mapa de riscos, mas não termos aqui a imprescindibilidade para a regularidade e legalidade dessa contratação, que isso fosse feito na fase de planejamento e na fase de seleção do fornecedor. Tanto os estudos preliminares quanto o gerenciamento de riscos, eles têm sido habitualmente adotados no âmbito federal, das licitações públicas e contratações federais. Se os municípios, muitos não adotam estudos preliminares, muitos não adotam gerenciamento de riscos, muitos não têm, inclusive, a previsão normativa para o cumprimento desses instrumentos. Alguns podem até dizer, mas olha, o decreto federal 10.024 dispôs que deverá seguir a ritualística dele para os municípios, de acordo com o escalonamento a partir do número de habitantes, o que faz com que hoje os municípios com acima de 15 mil habitantes que trabalhem com transferências voluntárias e recebam transferências voluntárias da União já tenham que obedecer o Decreto Federal 10.024. Tem que obedecer, mas não determinadas situações que são procedimentais. Procedimentais como a gestão de riscos e os estudos preliminares são procedimentais. Quer que todos os municípios obedeçam os estudos preliminares de gerenciamento de riscos, é muito simples. Basta que tenhamos uma lei em sentido estrito, impondo
isto a todos do Estado brasileiro. Enquanto isso não tiver, não me parece, inclusive, que esse decreto federal 10.024, quando assim o impõe, ainda que quando estiver de transferências voluntárias, sendo transferências voluntárias federais trabalhadas no município ou no estado, isso não me parece que seja uma obrigatoriedade legal, não teria legalidade e nem constitucionalidade. Tudo bem, mas o fato ainda que não seja por imposição normativa, mas que seja por uma boa prática os estudos preliminares e a fase de gerenciamento de risco. Aí sim, é verdadeiramente uma boa prática. É uma boa prática e o ideal é que fosse adotada em todo e qualquer tipo de contratação. Só não nesse momento de combate à pandemia, já que a periclitante situação, ou seja, a celeridade demandada, não coaduna, não é compatível aqui com a questão de fazer esse gerenciamento de riscos. Tá bom? Ora, pessoal, isso ficou exposto na Lei 13.979, né? Agora, alguém pergunta, tudo bem, para flexibilizar, para tornar um pouco mais rápido, nós podemos afastar a necessidade de designar um fiscal ou um gestor de contratos, conforme determina o artigo 67 da Lei 8666 e seus artigos subsequentes? Eu posso afastar a necessidade de colocar um fiscal e um gestor de contrato nessas contratações públicas extraordinárias da Lei 13.979? Claro, claro que não, né, pessoal? Claro que não. Não é possível. A fiscalização de um contrato administrativo é uma cláusula exorbitante. É uma cláusula exorbitante, assim ou considerada, né, nos seus termos do artigo 58, artigo 67 da Lei 8666, ou seja, 8.666/93, a Lei de Licitações. Por quê? Porque o contrato administrativo vai ser pago com o quê? Com dinheiro público. Dinheiro público de quem? Meu, teu, de todos os que nos circundam. Porque todos nós somos concidadãos. Ou seja, nós somos concidadãos. E aí nós precisamos ter o quê? Um zelo, um cuidado com o dinheiro público. Quando? Quando for efetuar ajustes, quando tiver contratações. Nós temos que ter este cuidado. E este cuidado demandado impõe a necessidade de ser designado um fiscal de contrato administrativo e ou um gestor de contrato administrativo. No âmbito federal, existe diferença entre gestor de contrato e fiscal de contrato. Nos contratos terceirizados, nós chegamos a falar até na figura do fiscal administrativo e do fiscal técnico. Mas aqui nós não queremos entrar em detalhes e nem é o objetivo, senão a gente faria um curso só de gestão de contratos como um todo, né? O gestor e o fiscal do contrato, o que eles representam? Algum representante designado pela administração pública para aferir o cumprimento das cláusulas contratuais. E se não houver o cumprimento das cláusulas contratuais, este regente designado deverá então notificar a contratada para que a contratada solucione ou então encaminhar para a autoridade superior para que apure a responsabilidade da contratada. Essa é a função do fiscal do contrato. Essa é a função do gestor do contrato. Eles são vigilantes. Vigilantes do quê? Vigilantes do que foi contratado, do que foi pactuado. Se aquilo foi pactuado, está sendo fielmente cumprido. Esta é a função do fiscal e do gestor do contrato. Eu costumo dizer que nesse período de pandemia, considerando já uma certa flexibilidade do regime provisório da Lei 13.979, o fiscal e o gestor assumem então uma importância mais fundamental. Mais fundamental. Por quê? Porque às vezes a própria seleção do fornecedor por uma dispensa, ou até pelo suprimento de fundos, o uso do suprimento de fundos, ou por um pregão express, ela está sendo acelerada. Mas nós precisamos ter uma atenção, né? Eu gostaria aqui, como se fosse um binóculo, uma atenção na hora da execução do contrato, para que não sirva este momento de oportunidade para oportunistas. Esse momento de oportunidade para alguns que queiram driblar, que queiram se aproveitar da coisa pública. Então, os fiscais, os gestores,
eles deverão, então, o representante designado, ele deve receber o objeto por um termo circunstanciado. Eu te digo, entre recibo e termo circunstanciado, opte pelo termo circunstanciado. Considerando que nós estamos falando de uma enormidade, às vezes vamos imaginar de insumos hospitalares, luvas, estamos falando de máscaras. Às vezes o número parece ser até alto demais a ser consumido diariamente. Mas por quê? Porque as unidades de saúde estão sobrecarregadas, os hospitais estão sobrecarregados. Nós estamos dispondo, às vezes, dessas máscaras também para agentes que estão laborando para fazer a coleta de lixo, para fazer, por exemplo, a guarda dos estabelecimentos, para fazer a vigilância de toda a sociedade, como a polícia. Então, às vezes, os números parecem ser muito grandes. Nós compramos 400 mil máscaras. Alguém vai falar, será que receberam? Isso pode acontecer futuramente. Alguém chegar e falar, será que efetivamente receberam 400 mil máscaras ou só pagaram 400 mil máscaras? Então vamos usar a tecnologia para o bem, vamos usar ferramentas simples. Também, além de justificar, vamos fazer um relatório fotográfico mostrando a chegada desses equipamentos, mostrando que foram recebidas as 400 mil máscaras, por exemplo. Por quê? Porque senão talvez um processo frio, eu costumo dizer, um processo na fiscalização, numa auditoria, numa tomada de contas, num questionamento futuro judicial, ele pode se tornar um pouco frio. Ele vai ser frio. Por que vai ser frio? Porque às vezes a pessoa vai analisar daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos. E ela olhará aqueles papéis e vai falar, 400 mil máscaras? Poxa, mas essa cidade tem 100 mil habitantes. Nós temos aqui 30 mil, vamos imaginar, que estavam precisando, ou 20 mil estavam atuando com essa máscara. Houve distribuição de máscaras? Será que distribuíram por 100 mil? Ora, mas às vezes a pessoa não tem noção de quantas máscaras são usadas numa unidade de saúde por dia. Quantos, às vezes, que profissionais, às vezes, usam mais do que uma máscara por dia, ainda mais quando está em falta máscaras que são adequadas. E às vezes o pessoal está improvisando com algumas máscaras, o que faz com que a máscara seja descartada num menor tempo, ou seja, tem um tempo de uso menor, logo, per capita por dia, o profissional use mais máscaras. Tranquilos? Então, muita atenção na fiscalização. Se você é vereador, você pode exigir que tenha a relação dos fiscais e dos gestores dos contratos, a designação dos representantes, se o executivo designou os fiscais. Se você é cidadão, também pode requerer isso. É importante que a gente esteja atento. O que não pode acontecer num contrato administrativo, isso seja no período da Covid ou fora do período da Covid, é que tenhamos um contrato, um ajuste, sem fiscalização do contrato. Isso nós não podemos admitir. Tá bom, pessoal? Então, atenção quanto a isso. Muita atenção. Então, se for para remar, nós temos que ter gente fiscalizando a remada, porque do contrário pode gerar, mais uma vez, a falta de fiscalização, o efeito dominó. O efeito dominó no quê? Na necessidade pública. Um efeito dominó na necessidade pública. E além disso, quanto à questão do termo de referência ou projeto básico, ele vai ter que seguir todas as formalidades de um termo de referência, todas as formalidades de um projeto básico. Quando que eu tenho que fazer termo de referência ou projeto básico? Em qualquer contratação. Qualquer contratação eu tenho que fazer um termo de referência ou projeto básico. Ah, Luciano, mas eu vou fazer uma contratação por dispensa da emergência da calamidade do artigo 4º da Lei 13.979. Eu não preciso fazer termo de referência ou projeto básico. Errado, precisa sim. O precisa sim mesmo que seja dispensa, tem que fazer um termo de referência. Vai fazer licitação, tem que fazer um termo de referência ou um projeto básico. É imprescindível. Qual é a função de um termo de referência ou um projeto básico? Eu costumo dizer que a função é quase como se fosse uma fundação de uma obra. Ou seja, se a fundação já está capenga, a tendência é que a obra fique como? Capenga. Se porventura o termo de referência está mal feito, o que nós teremos? Nós teremos prejuízo na contratação. Claro!
É um consórcio, vira um consórcio. Como assim um consórcio? Eu costumo dizer lá em Catapora do Oeste, por que vira um consórcio? É uma questão de tempo para ser contemplado com uma invalidade, com uma irregularidade, com a questão da frustração da satisfação da necessidade pública a partir de uma contratação pública ineficiente. Tranquilos? Quando se fala em termos de referência ao projeto básico, é o detalhamento, todo o detalhamento do objeto a ser contratado, a ser licitado e contratado ou a ser contratado diretamente. A função do termo de referência ou do projeto básico é detalhar, justificar, esmiuçar aquilo que vai ser contratado futuramente. E a Lei 13.979 permitiu que tenhamos uma certa flexibilidade, um certo arrefecimento nas exigências de um termo de referência ou de um projeto básico. A Lei 13.979, ela acabou colocando que o termo de referência ou projeto básico de que sirva para uma contratação com esteio na Lei 13.979, ele possa ser simplificado. Simplificado é abreviado. Simplificado não é inconsistente. Simplificado, ele coloca os requisitos mínimos dessa simplificação. O termo de referência tem que ter a declaração do objeto. Ora, o termo de referência, isso jamais poderia ser afastado. Declaração do objeto, eu preciso definir, declarar qual que é o objeto que eu pretendo contratar. Seja por contratação, por dispensa, seja por uma licitação de pregão express. Eu tenho que fazer, esmiuçar, detalhar, explicar o objeto. Uma definição boa, eu costumo dizer que obedece sempre o COC. Alguns lembram de um colégio chamado COC? COC. COC o que é? Quando eu falo COC é porque o objeto tem que ser declarado e definido de maneira clara, de maneira objetiva, de maneira concisa. E aí alguns falam, quer dizer então que eu tenho que preencher 30 linhas para definir o objeto. Depende. Depende de que tipo de objeto. Se eu estiver comprando uma aeronave, talvez 30 linhas não seja suficiente, e não vai ser suficiente. Se eu estiver comprando uma seringa, 30 linhas talvez sobre linhas para a definição dessa seringa. Então a gente tem que analisar de acordo com o caso concreto e ter clareza. Clareza, eu costumo dizer o seguinte: clareza não está relacionada ao número de linhas. Tem, às vezes, o pessoal fala, Luciano, você dá uma olhada nesse artigo, dá uma olhada nessa peça processual para mim. Eu, como advogado, né, a pessoa fala, eu estou fazendo um recurso, é que você não consegue dar uma olhada. Às vezes, claro, estou dizendo, às vezes alguém do escritório, ou algum amigo, uma amiga, e eu vou dar uma olhada. Eu olho, às vezes está com 30, 40 páginas, pode estar com 20, e eu começo a falar, olha, não entendi aqui, não entendi aqui, não entendi aqui, não entendi o que você quis dizer aqui. Tá claro, então, essa petição? Tá claro esse requerimento? Tá claro esse documento? Não. Se a pessoa começa a pedir esclarecimento, não tá claro, não tem clareza naquela manifestação. Então é imprescindível que nós tenhamos clareza no termo de referência. Além disso, o que mais deve ter? Fundamentação simplificada da contratação. Fundamentação é para quê? Por quê? Ou seja, nessa fundamentação nós vamos ter que estar escrevendo aqui por quê e para quê. Qual o fundamento fático? Qual é o motivo de fato? Qual é o fundamento de direito? Ou seja, qual é o motivo de direito? Descrição sucinta da solução apresentada. Ou seja, descrição sucinta é o que a gente falava. Objetividade e clareza. E uma descrição resumida, sucinta, não quer dizer aquela que seja insuficiente. Resumida é antônimo de insuficiente. Insuficiente não tem nada a ver com resumida ou alongada. Insuficiente é aquela descrição que falta coisa, que falta ou que direciona, ou até que pode ser que coloque demais. Às vezes o pessoal se excede, ou coloca muito pouco na descrição, ou coloca demais. Coloca tanta coisa na descrição que todo mundo já sabe. Essa é a licitação, essa contratação é para o objeto tal, marca tal, modelo tal. Por quê? Porque
tem que estar tão descrito ali, colocaram todo, praticamente pegaram a especificação técnica do objeto e usaram no Ctrl+C, Ctrl+V. Então nós temos que ter muito cuidado. Eu sempre costumo também dizer nos meus cursos e palestras no Brasil que a falta ou de conhecimento ou excesso de conhecimento acaba ensejando prejuízo na descrição do objeto da licitação. Né? É isso. E outra, para eu descrever eu preciso conhecer. Eu não posso descrever, por exemplo, a minha aliança do ponto de vista técnico se eu não sou, se eu não conheço a fundo a área de uma joia, a área de um anel, a questão de como fazer a definição técnica. Eu preciso estudar, eu preciso sentar, analisar várias definições de aliança para eu poder, quem sabe, apresentar uma definição de aliança a vocês. Então precisa de estudo. Estudo, preparação, dedicação, é o que vocês estão tendo ao assistir esse curso também. Destaca-se ainda o que mais nós precisamos. Requisitos da contratação, requisitos o que eu vou prever para ser contratado, o que eu vou prever como requisito para o contratante, ou seja, para o fornecedor que queira ser contratado. Quais são os requisitos? Que documentos ele deve apresentar? Além disso, eu tenho que colocar critérios de medição e pagamento. Critérios de medição e pagamento. Como é que será feita a conferência desses documentos? Como é que será feita a conferência da entrega do objeto? Como é que será feita a conferência da execução desse contrato? E como será feito o pagamento? E ora, pessoal, vamos respeitar a ordem cronológica do pagamento, só que a ordem cronológica do pagamento para os contratos do período da Covid pode ter uma fila diferenciada. E eu, inclusive, sugiro que o prazo de pagamento não seja o prazo de pagamento da Lei 8666. Por quê? Porque os fornecedores estão trabalhando com a teoria da demanda e a teoria do estoque muito volátil. E isto gera o quê? Isto gera precificação, porque isso gera custo. Isso gera custo e incerteza. Custo e incerteza gera precificação. E quando eu tenho uma falta de recompensa, de contraprestação pecuniária tão rápida, o que gera? Gera um aumento do preço. Então a gente pensa, na realidade, você foi comprar uma máscara. A máscara, ou eu digo não vou nem pensar na máscara, vou pensar no álcool em gel. Eu, quando fui comprar o álcool em gel antes da pandemia, eu paguei R$8. 2 semanas antes da pandemia, paguei 12. Na semana da pandemia, quando foi declarada a pandemia, estava 25. Que diferença, né? Diferença. Ah, pode ser que alguém esteja abusando? Pode, mas o que acontece? É oferta e procura. A oferta, na verdade, fica escassa e a procura fica imensa. Isso gera o quê? Teoria da escassez do ponto de vista econômico, inclusive uma das questões de uma economia, de um ponto de vista econômico, é a teoria da escassez. E aí, tendo a escassez, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter essa escassez sendo precificada. Ou seja, ela vai impactar nos custos e os custos vão impactar no preço. Então a gente tem que tomar muito cuidado nessa parte aqui. Inclusive, o ideal, no meu ponto de vista, seria que a administração, nesse momento de pandemia, até porque o mercado precisa gerar, o dinheiro precisa chegar no mercado, precisa chegar naquele fornecedor, precisa chegar no empregado do fornecedor, na família daquele empregado. O ideal seria que o prazo de pagamento não ultrapassasse, do meu ponto de vista, não ultrapassasse 5 a 10 dias. 5 dias úteis seria o prazo máximo, porque isso, inclusive, pode gerar um barateamento, né, do preço do produto e do objeto a ser apresentado para a administração. Claro, mas não adianta falar que vai pagar em 5 dias úteis e pagar em 90 dias úteis. Né? Tem que, se você escrever o que vai pagar em 5 dias úteis, que respeite esta ordem, né? Que respeite essa ordem. Outro ponto, o que nós temos que colocar nesse preço, nessa questão do projeto básico ou no termo de referência simplificado? Estimativa do preço. Ou seja, nós temos que descrever, afinal, quanto está disposto, quanto que estaria possível de ser pago. E ainda, adequação orçamentária. Eu tenho orçamento para tanto? Se eu não tenho, será que eu cheguei a necessitar de fazer um reforço orçamentário? Será que eu precisei fazer um crédito adicional? Será que eu precisei fazer um crédito adicional extraordinário, um crédito adicional especial ou um suplementar? Né?
Então eu tenho que ter essa indicação e a dotação orçamentária e o bloqueio orçamentário, principalmente, claro, se você for fazer uma contratação, uma licitação para contratação, uma contratação por dispensa ou um suprimento de fundos, você já vai ter, na verdade, o caixinha, o adiantamento com o dinheiro no cartão corporativo. Tranquilos? Agora, se for fazer uma licitação para sistema de preço, esse bloqueio orçamentário ele é afastado. O bloqueio orçamentário é afastado. Então tá bom. Na próxima aula eu já adianto a vocês que nós vamos dar continuidade e vamos falar dos critérios dos contratos desse período da pandemia. Aguardo vocês no próximo bloco.